Boa noite, todos e todas, os queridos amigos seguidores do Evangelho da Noite. Hoje nós estamos aqui reunidos mais uma vez, exultantes, como sempre, para realizarmos o culto do dia 30, não é dia 30? 30 de janeiro de 2025. E estamos assim exultantes porque estamos aqui, conseguimos chegar aqui, atender ao amável convite. E para fazermos a nossa harmonização inicial, nós vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, que é a lição. Vamos botar aqui uma luz. Vinha de luz, muita luz. É a lição 122 do Vinha de Luz. Hoje, onde estivermos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira. Muitos aprendizes estimam as longas repetições, entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro da milenária paixão. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra e desencarnando na Terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Olvidemos as linhas curvas de nossa indecisão e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem
com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte, na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é o dom gratuito de Deus. Graças a Deus. Bonito, né? Graças a Deus. E graças também, sabe a quem? Ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus. Graças à egrégora do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e aos nossos guias, mentores espirituais, protetores, que tanto nos envolvem e zelam por nós, além de toda essa espiritualidade que realmente realiza em nossos lares o culto do Evangelho da Noite. Que possamos, então, desta forma, estar alinhados com as esferas mais superiores da vida e esses espíritos iluminados que vão transformar nos próximos minutos a nossa casa em um templo sagrado, graças a Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da Noite de hoje, do dia 30 de janeiro de 2025, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Olha que maravilha, gente. Hoje nós vamos dar continuação ao nosso estudo do Evangelho de Lucas. Estamos no capítulo 12 e hoje nós vamos estudar do versículo 22 ao 31, tá? E o Pastorino intitulou esse trecho dos versículos 22 ao 31 do capítulo 12 de Lucas de As Preocupações. As preocupações. Na verdade, ele vem, né? Ele, Pastorino, estudando Lucas. O Evangelho de Lucas, ele está vindo lá da parábola daquele moço que tinha muitos haveres, né? Ele tinha ele estava até enriquecendo, ele tinha cada vez um volume maior de grãos e de coisas para estocar. E aí ele resolve, que ele fala, onde vou botar minhas coisas? Eu falei, já sei, eu vou demolir os meus celeiros e vou construir outros maiores. E aí vem aquela voz divina dizendo, tonto, louco, esta noite pedirão sua alma. Pedirão a figura poética, né? Sua alma, você vai retornar ao plano espiritual. E o que vai fazer? Para quem é todas essas coisas que você está acumulando aí na Terra? E aí ele fala, tá vendo? Assim é com quem ajunta tesouros na terra e não ajunta tesouros perante Deus, né? Que quando regressa está com a mão abanando, está com a mão vazia, as mãos vazias. Aí
Deixa eu ver aqui se tem. Quer dizer, quer ver só um negócio? Ele, na lição anterior, que ele está falando essa parábola, né? Ele está lembrando disso, né? O rapaz diz: direi a minha alma, alma, tens muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. E aí, mas Deus lhe disse, isso é Jesus contando lá para os apóstolos e todos os outros que estavam ali na multidão reunidos. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Né? Visto que não adiantou nada preparar isso tudo, que você vai deixar tudo aí. Para quem será? E aí, o que ele acontece? É assim, se ainda é Jesus contando, assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus, né? Em outras traduções, assim para aquele que junta tesouros na terra e não para com Deus. E aí, vou continuar aqui. E aí ele vai continuar desdobrando essa mensagem que foi dada na forma de parábola. E disse a seus discípulos: portanto vos digo, não andeis preocupados com a vida, pelo que haveis de comer, nem com o corpo, pelo que haveis de vestir. Pois a vida é mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa. Está vendo? Observai os corvos, que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, e no entanto Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Qual de vós, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Agora eu quero ver. Qual de vós? Se, pois, não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que vos preocupais pelas outras? Considerais os lírios como crescem, e não trabalham nem fiam. Todavia vos digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não procureis, pois, o que comereis ou bebereis, nem vos preocupeis. Porque os homens do mundo é que procuram todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisa delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em outras traduções, lhe serão dadas por acréscimo.
Então, hoje essa lição, que o pastorino intitulou As Preocupações, são as preocupações nossas do dia a dia normal, né? Justamente a gente está aqui encarnado para poder aprender a lidar com isso, a lidar com a matéria, a lidar com esse mundo exterior, porque no frigir dos ovos, nós vamos ser chamados pela essa materialidade. É difícil se desvencilhar da matéria. Primeiro porque nós temos, por causa do nosso corpo físico, que estabelecer contatos com a matéria, inclusive troca de energia, né? Nós precisamos. Por outro lado, justamente nós estamos aqui para sermos tentados pela matéria e que nós possamos então suplantar vamos dizer, pode ser uma prova e uma expiação, tá? É uma prova, bom, eles vão conseguir, e é uma expiação ao longo da vida, quando você fica suscetivelmente sendo tentado. Aí você estava sendo tentado pela matéria, justamente, que a matéria tem um chamamento. Então, em tudo tem um chamamento da matéria. Mas nós estamos aqui pelo espiritual. Então, o que Jesus está assinalando, que até então não era óbvio, é que nós estamos aqui para promover e para fazer coisas pelo espiritual. E não como o moço que só estava pensando em aumentar os estoques, em ter uma colheita maior, em ter onde guardar, mas ele não tinha uma ação, né, junto ao próximo, uma ação junto à família, uma ação junto aos desabrigados, enfim. Ele não fazia nada relativo ao desenvolvimento espiritual dele, né? Por isso que aqui o versículo 22 e disse a seus discípulos, portanto vos digo, não andeis preocupados com a vida, pelo que haveis de comer, não andeis preocupado com a vida, com o que haveis de comer, nem com o corpo pelo que haveis de vestir. Pois a vida é mais que o alimento e o corpo mais que a roupa. Observai os corvos, não semeiam, nem ceifam, nem colhem. Não têm despensas, nem celeiro. E, no entanto, Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves. Não é interessante? Porque ele está chamando atenção para uma filosofia que você acessa vendo a vida, vendo a natureza, né? Que não fala aqui, mas nós somos mais uma espécie, mais um bichinho. Estamos dentro dessa Gaia planeta Terra. E, tal como os outros animais, a gente não teria, tá? Vamos fazer uma escuta adequada. Nós não teríamos que ficar acumulando grãos, porque grãos indiretamente dinheiro, né? Acumulando em celeiros cada vez maiores. Na verdade, eu acumulo os grãos para poder negociar nas bolsas e obter um dinheiro cada vez mais crescente. E o que eles estão assinalando, o Cristo, que também nem adianta você ficar guardando muitos grãos,
porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se vai chover, se vai alagar, se os grãos vão se perder. E, na verdade, o que você quer é ter o seu meio de subsistência. Por isso que ele põe: observai os corvos, que não semeiam nem colhem, né, nem ceifam. Não têm despensas nem celeiros. No entanto, Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Qual de vós, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar 1 cúbito à sua estatura? Se, pois, não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que vos preocupais com as outras? As outras que não estão valendo todo esse investimento espiritual. E aí vem aquele ensinamento que ele é muito conhecido, né? Quer ver? Considerai os lírios como crescem, e não trabalham nem fiam. Todavia vos digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Então ele vai estar mostrando esse fluxo de energia, o fluxo que vai e que vem, e que nós deveríamos ser mais um animal, né, dentro desse fluxo de energia, e nós não precisaríamos ficar fazendo estoque, porque o que ele está falando é que a natureza proverá, a natureza provém. Só que a gente sabe que a nossa espécie foi reproduzindo, e hoje em dia é uma verdadeira praga no planeta Terra. Somos 8 bilhões. Aí nós fomos implementando os modos de cultivar, obter os frutos da terra, os grãos, e guardar. E aí essa pessoa que tem esse montante, ela pode negociar e pode ganhar muito dinheiro. Então nós estamos falando diretamente de acúmulo de riqueza, dinheiro. Mas também em vários outros itens, como carros, lanchas, propriedades, casas. A gente não está fugindo disso, não. O que ele assinalou na parábola da lição passada, do culto passado, é que que adianta, mesmo que você tenha esse acúmulo, compre aviões, barcos, carros caríssimos, casas, mansões, mas você não vai levar nada disso, né? Você vai ficar aí, é o que ele pergunta: você já tem e para quem vai? Você já tem para quem dá? Quer dizer, você acumulou isso tudo, mas nem é para você, né? Você nem vai usufruir. E aí, e se pois, quer ver? Qual de vós, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar 1 cúbito à sua estatura? Ele está falando das coisas que a gente não consegue ganhar com dinheiro ou comprar, das coisas que nós não conseguimos inferir. Se a gente não consegue mexer na nossa estatura, quanto mais, aí ele vai falar: se pois não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que vos preocupais pelas outras? E aí eu lembrei dos índios americanos que responderam ao governo americano com que estava fazendo uma proposta de compra das terras deles, né, por milhões de dólares. E o índio respondeu falando disso, assim, que para eles, nação indígena, era uma ideia estranha, né? A questão de comprar, mas comprar o que? A terra, o solo, a água, o rio, a água do rio, o ar que a gente respira. Aí ele falou: pra gente isso soa estranho.
você comprar uma coisa que não é sua, primeiramente não é sua. E a segunda é que, assim, mas aquilo ali você não foi você que produziu, não é seu. Como vai vender? Como a gente vai vender? Não é nosso. A gente não tece, não tece exatamente a teia da vida. Nós somos um pedacinho do fio, né? Então, para o índio, e um índio, eu não me lembro se foi no Brasil lá, já um índio mais moderno, que via essa questão dos agricultores produzindo grãos e, como o moço da parábola, cada vez mais estocando e fazendo silos maiores. E aí ele ficava olhando e ele falou, o índio falou para o cara, vocês não confiam mesmo na natureza, né? Ah, mas a natureza provém, ela vai dar. Ou seja, na sociedade indígena, né, na cabeça do índio, e aí não é mais nem esse que respondeu a carta do governo americano, que isso foi no século XIX, já mais modernamente, quando já estava acumulando muitos grãos, o índio não conseguia entender, ele não entendia essas relações de dominância, ainda mais que a cultura indígena não tem nada individual, né? Você nota que as aldeias, elas são, como no próprio nome diz, aldeias. E aí você tem umas ocas, principalmente esses índios brasileiros, são ocas enormes, né? Tem algumas assim em volta, e a tribo toda mora ali. Ela dorme todo mundo lá dentro da oca grande, quando está chovendo, cada um na sua rede. Porque o índio, na cultura dele, não tem essa ideia de posses, de acumulação, de eu ter mais que o outro. Tudo que acontece lá é da aldeia, é de todo mundo. Não tem uma coisa, né? E ele não entende, o índio que fez a observação, ele não entende que, primeiro, o mundo dos brancos já está explodindo de gente, ia ter que alimentar essa gente toda, e que você tem que produzir muito para ter, e aí, bom, vem a parte do negociar, né? Negociar, e aí quem planta, quem detém os estoques de comida é que ganha dinheiro em cima dos outros. Então seria, na verdade, acumular riqueza, né? Dinheiro, que aí ele nem tinha essa dimensão. Os índios agora já estão mais sabidos, né? Assim, já estão entendendo que isso vai ser transformado em dinheiro, que você vai acumular dinheiro, e que se você acumula dinheiro, você tem poder. Mas aí continua a lição da semana passada, mas isso, quando você morrer, vai ficar tudo aí, seus descendentes vão ficar se degladiando, de repente até vão se matar por esse dinheiro que restou, e você vai seguir lá seu caminho, se é que você acumulou riquezas junto a Deus, né? Então ele está falando, quer ver? Considerai os lírios como crescem, e não trabalham nem fiam, né, o tecido. Todavia vos digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não procureis, pois, o que comereis ou bebereis, nem vos preocupeis. Porque os homens do mundo é que procuram todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe que precisa delas. Sabe que precisas delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está falando aí? É essa questão de qual é o foco
quando você vem para a Terra? É você se melhorar espiritualmente. Eu estou falando da visão espírita, tá? Porque, por exemplo, se você não acredita em reencarnação, tem só uma vida, aí eu não sei como é que explica isso. Que aí um nasce lá no morro, com dificuldade, e o outro nasce numa mansão e vai herdar, né? Tem herdades. Na visão espírita, você vai vir, justamente se você veio lá no morro, é porque você tem que fazer essa vivência, é uma vivência de privação, de sofrimento, ou não, depende muito de você, né? No sentido de você pode passar por vivências, sofrimentos, privações, sem necessariamente você ter um sofrimento grande, entende? No caso de você já ter aprendido a lição e estar evoluído. Mas ele está falando do seguinte: a gente não veio aqui para acumular grãos, dinheiro, barcos, aviões, carros, casas. A gente veio para nos melhorar, né? Nós viemos para nos melhorar espiritualmente. E aí, isso tudo aí que a gente faz entre o nascer e o morrer, que sim, temos que trabalhar para subsidiar a nossa vida material. A gente ter uma casa onde nos abrigar dos intempéries, ter uma roupa para vestir, ter o alimento para saciar a fome ali de tantas em tantas horas, né? Ter o conforto da casa, mas claro que tem que ter isso, a gente vai trabalhar para isso, mas não é você se dedicar alucinadamente a essas tarefas, esquecendo que você está aqui para fazer seu aprimoramento espiritual. Então ele está falando aqui de prioridades. Quando ele fala, não procureis, pois, o que comereis ou bebereis, nem vos preocupeis, não é para dizer que você vai viver loucamente e completamente desligado de tarefas materiais. É para dizer que não é o foco, né? Você vai trabalhar, você vai querer ter o seu lar, pagar a escola dos seus filhos, né? Prover, né? Homens e mulheres, mas não é o objetivo, é você ter essa ligação com o material e não adorar o material. Eu não vou ser feliz enquanto não tiver uma Ferrari. Então é disso que ele está falando, porque os homens do mundo é que procuram todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe que precisas delas. Então ele está dizendo o seguinte: se você focar na sua vida de relação, na melhoria do seu padrão vibratório, da sua moral, da sua ética, e você fizer viver para fazer essa sintonia e para se melhorar, buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então você vai ter direito, você vai ser provido por Deus. Faz por onde? Trabalha, estuda, trabalha, né? Se forma, eu quero ter um emprego melhor, isso é tudo lícito, né? Mas no caminho você vai fazendo a principal atividade, que é essa religação com Deus, que é essa sintonia com o Altíssimo. Como é que eu faço isso? Vou olhando para o lado, ajudando as pessoas que estão no caminho junto comigo, e aí eu vou
aprimorando a minha paciência, o meu amor, o meu orgulho, né? A minha maneira de estar na vida. É isso que eu vim fazer aqui. E é para isso que eu vou trabalhar, né? Trabalhar. Você vai estar na vida, porque eu vou ter então que largar de tudo e entrar no seminário? Não. Os que fizeram isso eram missionários, né? A gente não está falando de São Francisco de Assis. A gente está falando da pessoa comum, que vai viver a sua vida e ao mesmo tempo praticar essa religião, que a religião não é o que você professa lá durante o culto, é tudo aquilo que você faz depois que você sai do templo. É ali que você está praticando a sua religião. Então essa religião vai muito do seu proceder. Só tem validade se você aplicar tudo que você ouviu lá e estudou durante seu culto. Então agora nós vamos nos colocar de forma assim bem confortável e seguir mentalmente esses mantras, dando a autorização, a abertura para que os nossos anjos, os nossos espíritos protetores e os espíritos trabalhadores da Falange de Francisco possam atuar em nosso corpo físico e espiritual. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios desse passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os nossos problemas, os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite.
Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, aos nossos guias e benfeitores espirituais e anjos da guarda. Senhor Jesus, queremos agradecer mais uma vez toda a semana que recebemos desde o último culto e por termos sido novamente convidados para esse verdadeiro banquete espiritual feito durante esse culto, que nós possamos ter sido visitados pela equipe do Evangelho da Noite, que visitou os nossos lares, sanitizando-os, encaminhando-os às energias mais densas que porventura tenham se acumulado e também fazendo a limpeza física e espiritual dos nossos corpos, que são os nossos templos. Abençoa, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, que nós possamos ter sido reharmonizados e reenergizados. Só nos resta, Senhor, pedir um quanto de energia por Gaia, o planeta Terra, tão maltratado, um quanto de energia para essa humanidade encarnada e desencarnada, um quanto de energia para a transição planetária. Pedir que todos os líderes espirituais, encarnados e desencarnados, possam ser abundantemente protegidos, ungidos, instados, de forma a fazerem a condição dos seus rebanhos, física e espiritualmente, cada vez mais. Que também, Senhor, todos esses irmãos que estão à frente de grandes volumes de matéria, esses líderes materiais, que possam igualmente serem protegidos, inspirados e instados à evolução, a ter a atitude correta na hora correta, a ter um silêncio na hora de silenciar e uma ação mais sintonizada com as esferas altíssimas. Senhor Jesus, vamos fazer agora 30 segundos de silêncio para que possamos colocar as nossas intenções e demandas. Senhor Jesus, que ao final deste culto nós possamos sair revigorados e reharmonizados, melhores do que aqui chegamos. Dá-nos então, Senhor, a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Que tenhamos todos uma excelente semana envolvida em luz, paz e amor.